Bom, meu nome é Eliana, eu tenho 60 anos, sou aposentada, tenho 2 filhas, uma de 34 anos e uma de 35, e 2 netos, o Lucas, de 2 anos e 5 meses, e o Daniel, de 4 meses. Bem, eu vou começar falando, eu vou dividir a minha fala em algumas partes, a minha infância, depois o meu primeiro casamento, o segundo casamento, e aí vamos ver o que vai rolar, né? Bom, desde que eu me conheço, as minhas primeiras lembranças são numa igreja de uma muito tradicional, conservadora, e eu me lembro que a minha mãe ia nesse segmento religioso e era muito conservador. Eu me lembro que eu era pequena e eu tinha que usar aquelas roupas, né, de comprido, assim. Eu era pequenininha, eu morria de vontade de ter franjinha e não podia, porque não podia cortar o cabelo. E isso eu sempre me lembro. E a minha mãe muito submissa ao meu pai. Meu pai era alcoólatra, tinha relacionamentos extraconjugais. E eu me lembro que a minha mãe, ela nunca brigava, eu via chorando, mas nunca se rebelava, nunca fazia nada que fosse contrariar ao meu pai. E eu percebia que na igreja, né, que a gente frequentava, era um lugar onde ela se sentia à vontade. Ela cantava, ela falava. E ali ela encontrava também justificativa para aquela submissão dela, porque ali aquele discurso religioso tradicional legitimava aquela submissão da minha mãe ao meu pai. Se eu for, vocês me desculpem, tá? Que é uma história muito antiga. Mas eu tive que buscá-la para poder falar para vocês. E eu me lembro que a minha mãe, né, ela, naquele segmento, naquele espaço, ela se sentia muito feliz, mas o meu pai, às vezes ele chegava, né, de fogo, enfim, ia buscar a minha mãe na igreja, e eu, meu irmão, e a gente ia embora com ela, e ele ia buscar minha mãe para esquentar a janta para ele, preparar a janta, e a gente chorava muito. Então aquilo é um momento assim, eu me recordo disso, né, com muita tristeza. Mas minha mãe gostava não, né, ela se sentia acolhida naquele segmento religioso. E eu cresci assim. Na parte da educação, uma coisa muito interessante é que meu pai, ela se culpava porque meu pai era daquele jeito. Ela achava que ela não era uma mulher à altura do meu pai. E meu pai, muitas vezes eu escutei meu pai falando: não, você não é mulher para mim, você é fria, é por isso que eu tenho que buscar a mulher. E ela entendia que, de fato, ela era responsável por aquela postura do meu pai. E eu cresci assim. Na parte de educação, eu sempre fui boa aluna, né? Sempre gostei de ler. Quando eu terminei o 4º ano primário, eu queria fazer o ginásio, mas o meu pai não queria, porque naquela cultura machista, patriarcal dele, ele, lógico, né? Ele era produto da educação dele, da cultura dele, e ele não queria. E eu fui escondida a estudar o ginásio, né? Minha mãe foi comigo porque tinha que assinar e tal, nós fomos escondidas, e quando meu pai percebeu que eu estava fazendo ginásio, eu já estava frequentando as aulas. E, bom, mas aí tudo bem. Aí eu fui fazer o ensino médio, trabalhava de dia para estudar à noite, também ele não queria, mas quando ele percebeu, eu já estava no curso médio, naquele tempo se chamava colegial, né? Bom, enfim, eu tive uma adolescência um pouco assim, ele não me deixava namorar, ele não deixava nada. Então, tudo era pecado. Eu fui criada naquele sistema, né, que tudo era pecado. Enfim, conheci o meu primeiro namorado, que era meu vizinho. Eu era muito tímida, né? E eu conheci o meu primeiro marido, nós nos casamos. E aquilo foi uma tentativa de sair daquele ambiente opressor que eu ficava na minha casa por conta daquelas relações de gênero conflituosas entre meu pai e minha mãe. E eu me casei com esse meu primeiro namorado, virgem, né? Éramos imaturos os dois, e foi muito complicado o meu primeiro casamento. Por quê? Porque ele também era alcoólatra, né? E eu tive um problema muito sério por conta da educação que eu recebi, religiosa e opressora, que eu tive uma doença chamada vaginismo. Eu não sei se alguém aqui já conhece, mas ela existe, mas as pessoas não falam, né? As mulheres em geral não falam e os homens também não falam.
E eu tive essa doença, é o medo de ter relação sexual. Mas é medo mesmo. E eu fiquei muitos anos casada virgem. E aquilo para mim era horrível, porque ele falava que eu não tinha relação com ele porque com certeza eu não era mais virgem. Ou então é porque eu tinha relacionamentos extraconjugais. E não era nada disso, ele não entendia, né, aquilo. E eu não me abria nem com a minha mãe, porque eu não conseguia falar aquilo, não conseguia me abrir. E foram, assim, muitos anos muito tristes, muito problemáticos. E até que eu consegui me abrir com a minha mãe, ela ficou muito, assim, preocupada, desculpem. E com a ajuda de uma psicóloga, né, ela me ajudou a procurar uma psicóloga através de algumas amigas dela, e eu consegui me libertar daquela doença horrível. Bom, aí eu consegui, não 100%, mas eu consegui engravidar das minhas 2 filhas. Mas quando eu tive as meninas, depois de 2 anos, o meu marido já tinha uma amante e ele foi embora. Com essa amante eu fiquei com as 2 meninas pequenas, né? E nesse momento eu retornei para aquele grupo religioso que eu frequentava, porque quando eu casei com ele, ele não era do grupo religioso, e então eu me afastei para estar com meu marido. E depois da separação eu voltei para esse grupo religioso, e foi interessante, bom, porque ali eu consegui educar as minhas filhas, né? Porque o sistema religioso, por mais opressor que ele seja, ele abre, pelo menos na minha forma de ver, ele dá espaço para as artes, né? Para a parte social, para a sociabilidade. E as meninas viajavam, cantavam, dançavam. Foi interessante aquilo para mim, eu fui muito acolhida, fui muito bem acolhida, porque eu emagreci 10 quilos naquele momento, né? Da minha vida, da minha separação, que foi muito conturbada. E as meninas cresceram ali, nesse ambiente religioso que eu passei a frequentar novamente, só que eu não voltei para aquele sistema que eu ia com a minha mãe, para aquele grupo. Eu fui para um grupo mais contemporâneo, religioso, em que eles acompanhavam mais as atualizações culturais, né? E ali eu fui bem. E eu conheci o meu segundo ex-marido. E eu achei que o meu segundo ex-marido, isso eu já estava há 13 anos divorciada, que ia ser uma maravilha, né? Eu falei, nossa, ele era um líder religioso, nossa, eu também era religiosa, enfim, eu falei, agora vai ser, é nós, né? Mas, assim, o primeiro ano foi até que razoável. Mas a partir daí, o que aconteceu? Eu sempre gostei de trabalhar naquele ambiente religioso, porque eu sou uma pessoa sociável, gosto de conversar e tal, e eu era uma líder, mas eu não tinha muito sucesso porque eu era divorciada, né? E as pessoas divorciadas esses ambientes religiosos tradicionais não são assim, como é que eu posso dizer? Existe um certo preconceito. E eu não tinha sucesso, não tive tanto sucesso. Mas depois que eu me casei, aí eu me tornei uma líder mais, digamos, não vou dizer de sucesso, né? Mas assim, eu tinha um grupo, por exemplo, um grupo de mulheres que era pequeno, cresceu, nós fazíamos acampamentos com 100, 150 mulheres, fazíamos teatro, fazíamos trabalho social. E o que aconteceu? O meu marido, que era um líder religioso, passou a me ver como uma concorrente. E aí foi difícil. Foi difícil porque ele desqualificava o meu trabalho, né? Quando eu escrevia alguma coisa para falar para as mulheres, ele falava, você não tem capacidade, você não tem autoridade, você não tem o curso de teologia. Como que... Gente, eu vou chorar, hein? Você não tem o curso de teologia, como que você pode? Daqui que eu vou escrever isso para você? E assim, no começo eu até achava que ele queria me ajudar, mas depois eu percebi que não. Ele estava se sentindo ameaçado. E ele passou a desqualificar realmente o meu trabalho, ele não queria, começou a boicotar. Enfim, eu fiquei 3 anos nesse cargo e saí porque eu entendia que o meu casamento era mais importante do que aquilo. Aí eu pensava na história da minha mãe, pensava na minha primeira história, do meu primeiro casamento. Eu não queria aquilo, eu já era divorciada, divorciei a segunda vez. E como, né? Não poderia acontecer isso. E eu deixei esse cargo que eu gostava muito, né? Esse lugar de destaque dentro daquele segmento que eu pertencia, por conta do meu casamento, mas eu me tornei uma mulher infeliz, porque eu gostava daquilo. E por conta
né, de salvar o meu casamento, eu deixei. Mas mesmo assim, ele continua me vendo como uma concorrente, né, intelectual, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Eu, né, pensei muito, eu falei, não está certo isso que está acontecendo, eu gosto daquilo. Então aí eu pensava na história da minha mãe, pensava na primeira história, né, do meu casamento, na história da minha avó, falei, não, tem que buscar respostas para isso. Foi quando que a gente teve virei a chavinha que a gente fala aqui, né? Aí eu comecei a observar os outros casamentos, comecei a observar as outras relações de gênero, os conflitos. Eu falei, não é só o meu casamento que teve problemas, não é só problemas de competitividade, é problema da mulher que fica em casa, né? É problema, enfim, problemas financeiros, enfim. E o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou buscar respostas. Foi quando eu fui fazer a minha faculdade de História, que foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu fui buscar conhecimento. E eu fui lá na antiguidade buscar as construções do gênero masculino e feminino. Eu pude perceber que as diferenças de gêneros, as injustiças sociais de gênero, essas violências domésticas, né, que a gente vê hoje, tanto na mídia que está falando, nada mais é do que uma construção que precisa ser desconstruída, né? Então o conhecimento me trouxe isso, o conhecimento me fez entender isso. E, lógico, não deu outra, né? O divórcio veio segundo, né? Por conta do conhecimento. E aí, o que aconteceu? Eu gostei tanto de estudar, gostei tanto de entender a nossa sociedade, as construções sociais, que eu fui fazer o mestrado. Aí eu fui fazer o mestrado, mas aí eu falei, não, agora eu quero entender alguma coisa de religião, mas não a religião, como eu posso dizer, a espiritualidade, não isso, mas a instituição religiosa, né? As doutrinas, como é que é a influência do discurso religioso na vida das pessoas, como o discurso religioso influencia na nossa sociedade. E foi isso que eu fui buscar. Eu estudei, eu fiz a minha especialização, né? Eu fiz em gênero e religião, as construções do masculino e do feminino, a influência da religião nessa construção. E aí eu entendi que a nossa sociedade ela foi toda construída em cima de um discurso religioso empírico, sem qualquer crítica, né? Que naquele momento ele foi construído e as outras representações sociais foram sendo transformadas por conta da cultura, que também é transformada, mas as relações de gênero não foram transformadas, porque ela é considerada sagrada, né? A mulher é do privado, frágil, inferior, e o homem, ele é do público, ele é o forte, o poderoso. E essa mulher, né, que é do privado, ela deve obediência para esse ser superior. É óbvio que eu não estou... Hoje nós já temos, né, estudos que comprovam, temos homens que trabalham ao nosso lado, né, dando todo o apoio também, estudando com a gente, mas a nossa sociedade foi construída assim. E hoje está sendo... Nós temos que desconstruir isso, é o que eu estou fazendo, né, depois de todo o conhecimento que eu adquiri, é o que eu estou fazendo, tentando desconstruir. Sempre que eu tenho oportunidade como aqui hoje, eu venho falar dessa minha história, que para mim foi uma liberdade, o conhecimento realmente foi liberdade para mim, o próprio Jesus já fala, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento para mim me transformou, me deu esse clique. E eu sei que a verdade absoluta não existe, a gente sabe que não existe, mas a gente procura estar o mais próximo dela possível, né? Para a gente não cometer tantas injustiças. E hoje é isso, né? A minha história é isso. Eu procuro ajudar outras mulheres que sofreram como a minha mãe, como a minha avó, como eu, como outras mulheres do meu círculo de amizade, como mulheres que estão aí hoje trabalhando, arrimo de família, né? E é isso, gente. A minha história é isso. Tá bom? Essa é a minha história que está sendo construída.